Já pensou o que você faria se por um acaso você estivesse em um barco à deriva, sem poder se conectar com ninguém e sem ter chances de ser resgatado, já que ninguém saberia onde você está? E se eu te falasse que um homem não só passou por isso, mas sobreviveu por mais de um ano à deriva no meio do oceano? Eu sou Ivan Lima e vou te contar como que um homem conseguiu sobreviver todo esse tempo em uma das piores condições possíveis. José Salvador Alvarenga nasceu em El Salvador, no ano de 1975. Durante parte da sua vida, ajudou o seu pai, que mexia com negócios relacionados à farinha de trigo. Tentando uma vida melhor, decidiu se mudar para o México, no ano de 2002, onde ele passou a trabalhar como pescador. No dia 17 de novembro de 2012, ele saiu de uma vila chamada Costa Azul, no estado mexicano de Chiapas, na intenção de ir pescar. Junto com ele foi um outro pescador de 23 anos, denominado Ezequiel Córdoba. A ideia dos dois era de passar 30 horas no mar, para poder capturar marlins, uma espécie de peixe comum da região. O barco, no qual os dois embarcaram, tinha aproximadamente 7 metros de comprimento, um único motor e um refrigerador, que servia para poder armazenar os peixes que iam sendo capturados. Um detalhe importante é que o barco onde eles estavam não tinha nenhum sistema de GPS ou de localização para poder ajudar e auxiliar os pescadores ou mesmo saber onde eles estão em caso de algo dar errado. Toda a comunicação era feita via rádio, o que, em locais muito distantes, acaba não servindo. O problema é que os dois foram surpreendidos por uma forte tempestade, que durou ao todo 5 dias e danificou o motor e até mesmo o refrigerador. A maioria dos aparelhos eletrônicos também estragou. Os dois perceberam que o mar já estava ficando agitado e, tendo capturado meia tonelada de peixe, decidiram dar meia volta. Só que o tempo estava muito ruim e o barco não tinha forças para poder se sobrepor às grandes ondas que estavam se formando. Ainda assim, eles conseguiram fazer contato com o seu chefe, avisando que eles estavam passando por uma dificuldade, já que uma tempestade cada vez mais forte estava atingindo o barco. O chefe afirmou que iria mandar um outro barco para buscá-los. Todavia, o barco não os encontrou e uma operação de resgate foi feita por alguns dias sem obter nenhum sucesso. Depois de resgatado, Salvador afirmou que certo dia ouviu um avião passar, mas nem chegou a vê-lo. Infelizmente, ele e seu companheiro não foram encontrados. Para poderem se alimentar, Salvador e Ezequiel pescavam e, por vezes, conseguiam abater aves e tartarugas. Eles bebiam água armazenada da chuva. Entre os animais que Salvador pescou ao longo do seu tempo à deriva estavam tubarões. De acordo com Salvador, ele conseguia matar essas criaturas a pauladas e depois as comia cruas mesmo. Aliás, todos os alimentos que ele e Ezequiel comeram eram crus. Ele não tinha como esquentar os peixes pelo fato de estar em um barco sem nenhum espaço para poder fazer uma pequena fogueira ou algo parecido. Mas a companhia de Ezequiel não durou muito tempo. De acordo com Salvador, o seu companheiro de jornada começou a passar muito mal por estarem comendo peixes e outros animais crus. Em dado momento, eles tiveram que beber a própria urina e beber sangue de tartaruga para substituir a água potável. Ezequiel passou a não conseguir mais comer. Não tinha mais esperanças de que seria resgatado. Sendo assim, a cada dia que passava, ele estava mais debilitado e frágil. De acordo com Salvador, após 2 meses em que eles tinham saído da Costa Azul, Ezequiel acabou morrendo de inanição. Agora, além de estar à deriva no meio do oceano, ele estava sozinho. Salvador afirmou
que não tinha intenção de jogar o corpo do companheiro no oceano. Todavia, depois de 8 dias, durante a noite, com o corpo começando a dar sinais de decomposição, Salvador decidiu jogá-lo no mar. Salvador tentou não deixar a morte do companheiro afetá-lo. Fazia exercícios sempre que possível. Lavava o barco e coletava objetos de plástico que encontrava flutuando no mar, como forma de passatempo. Ele também organizava seus objetos diariamente, tudo com o objetivo de deixar a mente ocupada. Para não ficar perdido no tempo, ele contava os dias por meio das fases da lua. No caso, ele utilizava os ciclos lunares, que é a soma das 4 fases: cheia, minguante, nova e crescente. Depois de muito tempo perdido no mar, a sua sorte mudaria. Especificamente, no dia 30 de janeiro, após 438 dias só vendo a água do mar por todos os cantos, pela primeira vez, Salvador avistou uma porção de terra. Tratava-se de uma pequena ilha do arquipélago das Ilhas Marshall, o Atol de Ebon. Ele decidiu abandonar o barco e nadar até o local que, por sorte, era habitado. Um casal de nativos o encontrou na praia, prestou os primeiros socorros e o levou para um hospital da região. Já no hospital, ficou constatado que ele sofria com desidratação, problemas no intestino e sua pressão estava muito baixa. Tudo isso era consequência do tempo em que ele passou à deriva no mar, se alimentando mal e sem ter uma higiene adequada. Ao todo, acredita-se que sua viagem tenha sido de mais de 10.000 quilômetros, entre idas e vindas no mar. Ele praticamente atravessou o Oceano Pacífico. Toda essa história levantou suspeitas. Muitas pessoas não acreditavam que Salvador realmente teria sobrevivido 438 dias à deriva no mar. Para os que duvidaram, era impossível uma pessoa ficar todo esse tempo vivendo apenas de animais crus e água retirada da chuva. Um dos pontos questionados por eles foi o fato de que Salvador não apresentava sinais de escorbuto, por exemplo. Escorbuto é uma doença causada pela falta de vitamina C. Em estado avançado, ela diminui os glóbulos vermelhos do sangue, provoca fraqueza, cansaço e, por fim, pode levar à morte. Antigamente, era muito comum marinheiros morrerem em alto mar por conta da doença. Demoraram muitos séculos para se perceber que, ao se ingerir vitamina C, eliminava-se o risco de se ter escorbuto. Foi aí que produtos cítricos, como laranja e limão, passaram a fazer parte da dieta dos marinheiros. Porém, de acordo com alguns especialistas, é possível sim que Salvador não tenha desenvolvido escorbuto, pelo fato dele ter matado e ingerido muitas aves que eram ricas em vitamina C, o que significa que seu corpo acabava absorvendo uma quantidade mínima necessária para que a doença não se manifestasse. Inclusive, em abril de 2014, ele passou por um teste para ver se ele estava mentindo ou não. Até mesmo um detector de mentiras foi utilizado. Ficou concluído que tudo o que ele falou era verdade, por mais incrível e surreal que parecesse. Existe uma certa polêmica em relação à morte de Ezequiel. Alguns familiares afirmam que após a morte de Ezequiel, Salvador teria comido partes do corpo do colega. Porém, o mesmo negou que isso tenha acontecido. Nesse momento, você pode estar pensando o seguinte: mas e a família dele? Como será que eles estavam? Provavelmente muito apreensivos ao saber que o filho estava desaparecido no meio do mar. Um fato interessante nessa história é que os familiares de Salvador nem sabiam que ele estava perdido no mar há mais de um ano. Antes de reencontrá-lo, eles não conversavam há cerca de 8 anos. Tanto que, por muito tempo, os seus pais e até mesmo sua filha pensaram que ele já estava morto há muito tempo. Toda a situação pegou a família de surpresa. Também chamou a atenção das pessoas e dos psicólogos a maneira com que Salvador se comportou após ser resgatado.
Durante o seu período de reabilitação no hospital, ele preferia não conversar muito. Só falava quando alguém lhe perguntava algo e geralmente as suas respostas eram muito curtas, não passando de 4 ou 5 palavras. Depois de toda essa aventura, ou para alguns, história de terror, o pescador decidiu que era hora de ter um livro, contando os detalhes do que passou. Para isso, ele pediu que um jornalista americano chamado Jonathan Franklin escrevesse o seu relato. Assim, juntos, lançaram o livro que se chama, em português, 438 Dias, a extraordinária história verdadeira de sobrevivência no mar. Existe até mesmo a ideia de se tentar fazer um filme da sua história no mesmo moldes do famoso filme Náufrago, de Tom Hanks. Após o lançamento do livro, a família de Ezequiel Córdoba voltou a acusar Salvador de canibalismo. O processo pedia a soma de $1 milhão ao pescador. O pescador negou novamente ter comido o amigo. Por fim, Salvador falou que, após voltar para casa e rever sua filha e seus pais, ele passou a tentar esquecer tudo o que aconteceu, mas não conseguia. Disse que, apesar disso, eles nunca o pressionaram para que contasse tudo o que passou, o deixando o mais livre possível. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau.